Os dois foram para baixar o tempo, mas acabou sendo uma prova de sobrevivência. Vamos saber da história deles? Salve galera, tô aqui com Marcos Borges, Walter Casarim, lendários daqui de Piracicaba, maratonistas, e a galera foi pra maratona de Boston. Tudo bem? Foi tudo legal lá? Como é que foi? Tranquilo, na paz? Foi tudo conforme planejado. Sobrevivemos. Bora saber mais disso daí então. Galerinha, uma informação aí da prova, então vamos lá, ó. Foram 29.978 inscritos, 95,5% desses inscritos terminaram, 3.000 nem largaram por conta das condições lá, a gente vai falar mais disso daí. 51 cadeirantes e 58 hand cycles, que é aquelas bicicletas que o pessoal pedala com os punhos, vamos falar assim. Brasileiros, 285 pessoas, 91,4% finalizaram. E é isso daí. Vamos papear com a galera então. O que é uma maratona, ô Valtinho? Vadico, maratona é uma distância de 42 km, 195 metros, né? Onde os 42 km é muito tranquilo para fazer. Os 195 é judiado. Né? E essa prova de Boston, ela parecia que tinha muito mais do que isso, né? Ela realmente foi muito especial por causa da dificuldade, de todo o problema da temperatura, de chuva, né? Então realmente foi uma prova atípica para nós que corremos maratona. Não, isso daí é legal. E Marcão, vamos lá, por que Boston? Cara, Boston vamos dizer assim, é o curso maratona já é o curso superior das corridas. E dizem, né, que Boston é a pós-graduação. Isso é legal. Então, nossa, cara, isso aí vem de longe, já era sonho. Você ouve falar de Boston, tem índice e tudo mais, então aquilo lá esse lance ficou na do cabeça. Índice aí, como é que funciona? É por faixa etária. São só 5% de vagas que você pode assim, comprar, né? Uhum. E o restante é só você tem por que índice. Conquistar. Então Você na sua faixa etária, você tem que ter uma maratona com tempo X para estar fazendo Boston. Exatamente. Daí? Você tem uma janela de setembro a setembro para você correr uma maratona credenciada nesses índices aí para poder se classificar de acordo com a sua faixa etária. Teu tempo, qual que foi para esse índice? 3 horas e 7 segundos. 3 e 7. Qual foi teu tempo? Alegre. 3 e 13, São Paulo City. Agora uma coisa Não interessante. são fraco não, viu? Uma coisa interessante é que Boston ele faz índice sobre índice, né? Porque o tempo para minha faixa etária é 3 horas e 40. Mas você para você fazer a inscrição no primeiro dia, você tem que fazer 20 minutos a menos. Então teria que ser abaixo de 3 São 2 semanas de inscrição. O primeiro dia, quem tem 20 minutos de sobra, tem preferência. Entendi. Ao segundo, terceiro dia vai caindo. Quem tem 10, não necessariamente, meu tempo de corte era 3,25. Teve uma amiga minha que ficou dentro dessa margem, porém também não se classificou. Mesmo dentro desse índice, dependendo se tiver muita procura, existe ainda um tempo de corte ainda. Que esse ano foi recorde de todos os anos. Teve 3,5 minutos de tempo de corte reduzido. Uma curiosidade aí, galera, com todo mundo, eu nunca fiz uma maratona, já fiz ultra e tal, tenho o sonho de fazer uma maratona, mas não sei se eu aguento segurar o coração na garganta não. Mas uma curiosidade, todo mundo fala, quem tá iniciando, começou tal, fez uma meia maratona, foi treinando e vai para uma maratona, a galera que vai para a primeira maratona sonha em fazer abaixo de 4 horas. Então 4 horas é um tempo excelente, vamos falar assim. Boa referência, né? Casarim, qual foi teu melhor tempo para uma maratona? Olha, eu vou contar uma historinha bem rapidinha. Eu fui para Santiago e Marcos Borges me passou uma planilha e falou assim, tempo a ser batido, era 3,9.
Caraca. Eu falei assim, aceito. E eu fiz 3:06, né? Porra! Então esse foi o Eu meu melhor fiz 3:09 tempo. lá quando eu corri lá, eu falei, ó, tempo a ser batido. Agora tem que bater meu tempo. Pô, isso é legal, eu não sabia dessa história deles, não. Nós temos uma coisa muito sadia entre nós. Né? Isso é legal, Mas agora cara. acabou a brincadeira, ele ficou muito sério. Ele ia subir 3 agora. Marcão, e teu tempo? O meu melhor tempo foi em 2016, na primeira edição da ASICS, que hoje é São Paulo City, que eu bati meu tempo sub-3. 2:59 e 58 segundos. Jesus, gente, eu não... Cara, Foi demais. o que dá de pace isso daí? Vocês sabem? 4:15. Olha, são os tiros 42 meus, 4 e quilômetros 15, 42. Segurando o coração na judiado, garganta. Gente, olha, isso daí é pra poucos, viu? Mas parabéns. Mas eu pelo comecei, tempo dos então essa dois. foi a minha 8ª. Minha primeira maratona eu fiz para 3:40. Fui naquele objetivo de sub 4. Isso é legal. E sua primeira minha maratona? primeira foi São Paulo, 3:49. Porra, galera, os caras são fera, viu? Não, você tem que evoluir, né, Vadico? Você tem que certeza. evoluir e é treinamento que faz isso, né? E Maratona aí, tem muito disso aí, que você... A cada uma é uma lição que você aprende e você tem E aí, que ir Vadico, aplicando. você tem que encaixar uma temperatura boa para que a prova, entrar nisso daí. encaixe direitinho, de rosca, né? A gente fala, tem que dar rosca. O que é? Vamos falar então, uma temperatura e o clima bom. O que seria? Bom, na minha opinião, é uma temperatura em torno de 15 graus, Tá. o máximo 18 graus. Se puder estar nublado, ótimo. Nublado, eu acho que é que nem na corrida de montanha. Nublado para não pegar aquele solão para te... E a umidade iluminar. relativa também adequada, né? Se estiver muito seco, você sofre também, né? Entendi. Então, eu Muito acho úmido também. você sua Úmido também. demais também. Esse é um ambiente adequado. Então, e depois a hidratação, a alimentação, né? Durante a prova, acho que Altimetria. altimetria também, né? Por isso que Porto Alegre é muito procurada aqui no país, né? Mais Que ela é plano. plana, temperatura bem amena, que é no meio do ano. Temperatura e clima, concorda com o Valdinho ou não? Sim, com certeza. É isso daí mesmo. Assim, eu Tá. prefiro até um pouco mais frio, né? Em torno de 10 graus. Mas nada igual o Boston. Vamos falar de Boston então, galera. O que aconteceu? Valtinho, você se incomoda eu te chamar de Valtinho? Eu sou o Valtinho. Valtinho e Marcão, eles foram para Boston. Eu acredito que para bater o tempo deles, mas chegou lá foi um pouco diferente. Quem viu as imagens e acompanhou a prova viu que, cara, foi um transtorno para todo mundo. E eu acompanhando a prova e mandando mensagem no Instagram, falando deles e tal, eu vi que o pessoal comentava que estava temperatura de 5 graus e sensação térmica abaixo de 0. Muita gente falou em -7, -2, então abaixo de 0 para não ter discussão aí. Acabou sendo uma sobrevivência. Como é que foi? Foi. Boston, ela é tradicional pela temperatura inconstante. Você nunca sabe como vai ser a prova. Teve prova que quase foi cancelada com quase 30 graus. Nossa, de calor. É sempre segunda semana de abril. Lá é um feriado. A prova é numa segunda-feira. Então, o ano passado a prova desenrolou em torno de 15, 18 graus. O ano anterior na casa de 8 graus. Então varia muito. Oscila muito. Mas esse ano pegamos aí, foi o dia, só tava a semana inteira limpo, Lembrando, com previsão de chuva na muita segunda. chuva e muito vento. Isso daí, cara, a sensação Vento térmica... contra. Eu vi comentários até de algumas rajadas, até de 40 por hora. Então, Mas o Vadico, já uma ou 2 horas antes da prova a gente já tinha que estar lá no local, né? Então já estava chovendo, muito frio. Ali no local estava aquela sensação térmica abaixo de 0. Então o pé já molhado, né? Gorro molhado, luva molhada. Jesus. Então eu comecei a sentir o meu pé depois do 5º, 6º quilômetro, porque ele estava congelado, né? Dedos da mão congelado. Diferentemente também, outra particularidade de Boston, você não fica lá agasalhado, escondidinho lá, dá 30 minutos antes, você tira tudo a sua roupa, vai lá no guarda-volume, deixa lá, ou você deixa para algum que está te ajudando lá. Lá não, você sai de Boston, no nosso caso saímos quase 7 horas da manhã.
e vamos para outra cidade. Nós deixamos as coisas no guarda-volume em Boston. Ah, você já vai pronto Então, para largar. Toda a roupa você que tem você uma ideia, tiver, ó, esse saquinho é a única coisa que você pode levar. Eles Para são deixar lá. para levar lá, para deixar lá. Ou a sua roupa no corpo e o que você leva lá. Não, você não deixa lá isso, né? Na verdade é o que você vai consumir nesse caminho. Exatamente. É que Entendi. eu trouxe isso aqui porque eu enrolei meu celular nele. Ziploc. Você descarta ele, né? Na verdade você descarta. Então chegamos lá com 2h30 De antecedência. de antecedência, com a roupa molhado. no corpo. Nossa. Então assim, eu fui com uma calça que eu ia descartar, uma blusa extra que também eu ia descartar, vesti saco de lixo, coloquei jornal embaixo do corpo, porque daí ele Tentar manter a temperatura, capa de chuva, mas tudo que chegou no 5º, 6º quilômetro eu descartei. E toda a roupa que é descartada é para doação, né? Então Legal, você também. vê. É até bacana que na largada você vê um monte de roupa assim sendo jogada. Galera atacando pro canto. Isso é legal, vamos continuar aí com o papo. Tá frio aí, Valtinho? Olha lá. É mole pro gato? Olha o barro que tá isso aí, ó. Isso porque ainda falta 2 horas pra largada. Galera, não esquece de acessar nossa loja, www.lojadovadico.com.br. Tem alguma dúvida? O WhatsApp e o link vai estar na descrição do vídeo aí. Fica a dica, continua com o vídeo aí. Em relação à largada, vamos para a largada propriamente dita. Como é que é separado as baias? Eu pergunto para, tipo, a galera mais lenta não tá na frente, o pessoal vinha atropelando. Como é que funciona, Valtinho? São feitas 4 divisões, né? Que por esses tempos de classificação, ondas, né? São as 4 ondas. Então é chamado a primeira onda, e dentro dessa primeira onda tem divisões, né? de 1 a 5. Aí vem a segunda e é tudo classificada por cores, né? Então o Marcão era o vermelho, entendi. eu era o branco. Eu era o vermelho e larguei no No 5º curral. Entendi. Referência de animal. Mais ou né? menos para vocês entenderem. Então, vai mais ou menos pelo teu pace ou pela tua velocidade. Você vai exatamente, encaixando. É bem isso aí mesmo, Entendeu? Vadico. Então é aquela coisa. É só Deu é só o largada, tempo de inscrição. Quer dizer, Ninguém atropela ninguém. 4.702 foi mais ou menos teu tempo. o ranqueamento. Entendi. O número 1 foi assim, o mais rápido, lógico que eu corri uma prova, o Valtinho correu outra, são de situações diferentes. Mas por tempo, então o numeral aqui também. o numeral já é fala- um ranqueamento. Entendi. Então dentro dos 30 A baia mil é eu o estava cinco- entre os quinto. 4.700. Entendi. Primeira onda, que é o vermelho, O e 5º curral. quinto curral. Curral. Eu era eu era a segunda onda, segundo curral. Outra particularidade, a prova eu largou às 10 da manhã. Nossa. E Então, depois a minha preocupação inicial fosse pegasse um Sol, alguma sol, coisa assim. calor. Pô, 10 eu horas, a não gente tá sabia. acostumado aqui. A Larga gente tá acostumado a prova 7, 8 aqui, horas no máximo, é. 7. Porra, isso é legal. Em relação a provas do Brasil, tem alguma prova aqui no Brasil que... É lógico, a gente não pode comparar com lá, mas tem alguma organização boa para já dar uma dica aí pro pessoal? Olha, eu acho que a ASICS, ela faz algumas provas muito bem organizadas, mas eu acho São que Paulo não, City eu gosto muito São da Paulo organização City do também. pessoal da... mas eu acho que está um pouco ainda longe do que é uma Falando prova de maratona, major, né? Hum, A gente tem que lembrar Não que tem comparação. essa é uma Quantos das 6 anos? majors, né? 122 anos. 122 anos? 122. É Ininterruptos, né? Não teve guerra, não teve nada que Tá aqui, barrou ó, a tem a medalha. medalha. Pô, isso é legal. 122. Nossa, cara, isso daqui é top. Ah, e o que é legal que eles estavam comentando, dá pra você colocar seu nome e o seu tempo aqui. Porra, a medalha é muito bem feita, cara. Galera, aqui é treta. Então vamos lá, vou começar com você, Marcão. O Valtinho já falou demais. Como que foi tua prova aí? É lógico, você tinha um tempo pra bater, chegou lá, viu todas as intempéries, mas e aí? A estratégia? Inicialmente, quando você acabou escrevendo, o sonho era estar batendo o meu tempo, que seria abaixo de 3 horas. Sabia que a missão não ia ser difícil porque o percurso não é plano, é toda hora sobe e desce. Você mais desce do que sobe. E eu venho um pouco da montanha também, eu gosto de subida.
Só que a descida judia muito da musculatura. E daí isso se juntou com o frio e o vento, nossa, minhas panturrilhas estavam travadas. O que eu falei lá não é brincadeira não, gente. Esse lance aí de tipo, você tá indo pra prova com uma estratégia de bater seu tempo. Chega lá, vira uma prova de sobrevivência. Até os 25 é sério eu tava bem. Mas daí entrou um outro fator, fora as condições climáticas do dia, eu tive 2 lesões. Eu fiz a inscrição em setembro, logo em seguida tive uma fratura por estresse na tíbia direita. Faltando 2, foi 50 dias parado. Aí, faltando 2 meses, me torço o pé e quebra o 5º metatarso. Você foi cagado. Daí mais 50 dias parado. Então, tentei manter o aeróbico, musculação, nossa, pintava e bordava aí para tentar manter o pique. Eu acho que assim, voltei faltando 1 mês. Mas quem é maratonista sabe que a gente precisa de 3 meses, assim. O último mês praticamente é o polimento ali, que você já treinou, que você tem que treinar. Mas assim, eu tive 1 mês para treinar, fui consciente que não fiz um longão de 30, eu fiz o Valtinho, tentando privilegiar para Pirapora, para pegar bastante subida, agradecer as bênçãos e tal, mas acho que Deus quis provar mesmo que se a gente era merecedor disso aqui, porque eu acho que só faltou um tornado lá pra gente enfrentar, viu? Fui bom, já tentado já teve, né? Mas foi isso aí, eu tô... Mas uma coisa interessante da prova é o 35º satisfeito. quilômetro, Marcão. No 35º ele tem uma subida de mais ou menos 500, 600 metros. A famosa Heartbreak Hill. Ali, mas o fato da prova toda você ter feito nessas condições, a sua preocupação é, será que eu vou conseguir terminar? Era isso acabou que eu pensava. desfocando já. Você desfoca um pouco de tudo. Eu tava com dor no pé antes, 2 semanas antes, meu pé tava congelado, não sentia mais nada. Aquilo lá até já... estranho, porque em casa eu tava trabalhando, eu fico com 2 computadores, um eu tava trabalhando e o outro eu ficava meio que assistindo a corrida e postando no Instagram e marcando eles. E foi muito estranho, porque deu a largada, era o tempo inteiro você vendo a galera meio que encostando no canto e desistindo. Eu falei, nossa. E você consegue seguir durante a prova o tempo dos dois, lógico, de todo mundo. Mas aí eu tava seguindo o tempo dos dois e, cara, você começa a torcer pra eles não desistirem. Porque era o tempo inteiro aquela chuva, vento, a galera meio que reclamando, o pessoal quebrando, os ponteiros, os quenianos que eram pra atacar tempo, não sei o que, todo mundo desistindo, mulheres desistindo. Eu falei, nossa, cara, aí você começa a torcer por terminar. E a tua experiência, Valtinho? Lógico, você foi para tentar atacar um tempo e aconteceu a mesma coisa. Como é que foi com você? Bom, eu acho que eu tive um preparo muito bem feito. Eu estava muito bem preparado. O Marcão acompanhou bem de perto a minha preparação. Eu fui para tentar baixar de 3,5. Esse era o meu objetivo, né? E eu tive muita dor muscular em função, acho que, do frio, enrijece o seu músculo. Então, a gente não está acostumado, né? Então isso eu acho que foi um dos fatores. E eu tive um outro problema que por 5 vezes eu tive que parar para fazer xixi. E aí são várias camadas de roupa que você tem que ir levantando. Eu estava com 2 segunda pele, um corta-vento. Tem essa também. Eu estava com uma calça comprida. Por baixo, leg, né? Uma leg. Né? Realça os glúteos. Uma coisa que eu não gosto é correr com essas compressão, né? Não é uma meia, mas canelite de compressão. E eu corri com isso porque eram formas de eu aquecer meu corpo. Entendi. Né? Então, tanto que depois que terminou a prova, eu corri com 2 meias também, que apertou meu pé, mas só fui sentir a minha unha depois que eu voltei para casa lá e tomei banho e meu pé esquentou. E mesmo aqui onde estava o canelito, sentia muita dor depois, né? Mas a prova em si, no decorrer dela, é muito gostoso porque tem pessoas te incentivando ao longo dos 42 quilômetros. Não dá para acreditar nisso, velho. A cidade para. Nem que eu tenho prazer de ir lá. Mesmo.
chuva, vento e a galera lá incentivando, né? E a parte, tem uma parte muito interessante que é o colégio interno feminino. Quando você passa lá, as meninas ficam pedindo beijo. Que massa, cara. Elas ficam com cartazes, né? Ali fica um não trânsito... deu pra beijar, que o beijo tava duro. Ali o trânsito fica meio complicado, então eu saí um pouco. Mas a galera beija mesmo? Beija. Se eu achei que era brincadeira. Não, vão lá, abraçam as meninas. Que legal, tal. cara, isso é massa. Mas muitas crianças com a mãozinha assim pra você bater, né? Cara, isso daí eu acho sensacional. Então, isso... Oferecendo coisa pra comer. Então... É outro mundo, né? Realmente isso está dentro da cultura deles, o incentivo, né? Que legal. Mas foi uma prova assim que eu tive vontade de parar várias vezes. Não, com certeza, eu acho. Mas eu pensava nisso daqui, ó. Né? Tanto que não podia hoje de manhã que eu comentei com você, perguntaram se eu ganhei a medalha. Eu falei, não, eu conquistei essa medalha. Né? Então isso aqui foi uma grande conquista que nós tivemos. Para poucos. Né? Então ela tem um valor hoje, apesar do tempo alto, né, Marcão? Mas é um tempo que não era. Cara, eu acho que a hora que depois que eu vou ser sincero pra vocês, eu vi a largada, a gente torce pra eles baterem o tempo. A gente, cara, você vive a corrida ali naquele momento com eles. Só que a hora que eu vi a largada, vi a galera desistindo e tal, eu falei, cara, eles não podem desistir. Você desencana da corrida, você começa a torcer pra eles não desistirem, terminar a prova, pô, vamos lá, não sei o quê. E a diferença de tempo, pra quem conhece os dois, tava dando gritante a diferença de tempo. Eu falei, nossa, a prova deve estar dura pra danar. E tava mesmo, né? Um amigo nosso, o Paulo Amaral, ele comentou comigo que ele tava acompanhou de fio a pavio. A hora que chegou nos 40, sumiu, travou meu tempo. Nossa, não acredito que o Marcão... 2 km vai desistir. Mas deu pau no sistema lá, na hora que voltou já tinha Pelo cruzado. amor de Deus. Agora o final foi emocionante, eu me emocionei no final, a hora que você chega naquela reta final, você vê aquele portal, foi emocionante, você chega a chorar, né? Nem tanto pela dor, mas pela emoção de você terminar uma prova, né? Não, cumpriu o objetivo, né? Porque foi tenso. Porra! Foi difícil. Os últimos 200 metros. Pai do céu. Congelante. Valtinho comentou aí da parte de emocional da chegada, que com certeza é gritante, mas para mim marcou muito o início da prova, porque a Vila dos Atletas, ela fica 1,5 km da largada. Então, no meu caso, que eu larguei às 10, a gente tava lá protegidinho lá, deu 9h15, o pessoal começou Ir pra largada. chamar a gente para ir lá, tomar chuva. Aí a gente se reúne e daí a gente sai caminhando, em comboio. Cara, e aquilo chovendo, e todos os moradores assim, perfilados assim na rua, cara. Porra, e a gente mal. caminhando, eu com a capinha de chuva assim. Não, desanimado. Só, cara, parecia que você tava vindo pro abate. Cara, aquilo que travou minha garganta assim, encheu os olhos de lágrimas. Aquilo ali, eu falei, top, cheguei até aqui eu vou vencer essa luta. Foi bacana o início ali. E uma pergunta pra vocês, esse lance aí do pessoal tá lá batendo palma, lógico, dá uma massageada no ego e motiva, mas só quem tá lá pra saber, né? Porque não tem cara, como. Você pode estar a dor que tiver, aquele negócio dá um gás a mais, né? Nossa, não tem comparação. O cara te batendo palma ali, te estendendo a mão pra você, aquilo, eu bato na mão de um ali, parece que a energia dele tá passando pra mim. Isso é legal, cara. Vai ter recarregando, né? Eu corri Santiago, o chileno é muito disso. Corri no ano seguinte em Buenos Aires, detestei, porque é o inverso. Entendi. Então não tem muita torcida nas ruas, né? Agora aqui em São Paulo você não tem nem comparação também. É fogo. Gente, queria agradecer Marcos Borges, cara, fenômeno. Valtinho Casarim, fenômeno também. Agradecer os dois aí pelo bate-papo, mais conhecimento, enriquecendo a gente aí com
a experiência nossa. com as experiências de vocês. Quiser agradecer aí, fica à vontade. Família, assessoria. Primeiro a Deus aí por ter dado saúde para estar enfrentando isso aí. Família pelo apoio, com certeza, sem eles a gente não consegue nada. E os nossos apoiadores aí, né? Um abraço aí para toda a galera do Murakami Team. A Natália, nutricionista também, que deu um belo suporte. Consegui melhorar bem minha condição física com isso aí. A Bia, que deu uma consertada em mim nos últimos 1 mês e meio, sem ela também não ia estar conseguindo. Galera da Build Fit lá que deu um suporte bacana para mim também na academia. Legal. Então, cara, fora os amigos, cara, nossa, não tem comparação a gente tá sendo motivado constantemente pelos amigos nos treinos, né? Isso é legal. Eu Valtinho. também, como o Marcos lembrou, acho que a gente tem sempre que agradecer a Deus, que é uma força superior, sempre para nos dar todo esse suporte, né, de saúde, a família. Eu tenho agradecimento especial para o Rogério, que foi que me preparou, né, da Fit Labore, ao professor de educação de musculação, que é o Anderson, né, que é alguém que veio da corrida e me orienta muito bem na musculação. Então tudo isso te dá um preparo ótimo, né, para você chegar lá e fazer o melhor. E depois tem todo o suporte de amigos, né, o pessoal da Fit Labore, você, Vadico, que sempre que eu passo aqui em frente da Exalc, Dá dá um sempre a grito, voltinha, xinga. eu tô torcendo por você, né? Tamo junto. Muitos amigos, são muitas mensagens, então a gente não fala os nomes porque são muitos, né? Corre o Muita gente, risco de cara. esquecer de algum. Não, vai mas esquecer, é só muita que- gente, é muita gente. E pode parecer que isso não tem valor, mas tem muito valor essas mensagens, sabe? Não tem. No dia anterior você recebendo o suporte deles, que estão te apoiando, mandando energias positivas. Então eu quero agradecer a todo mundo, né, que mandou mensagem e a gente fez o melhor, né? Eu acho que Nossa, o importante apavoraram é isso. lá, cara. Vocês mandaram muito bem. Então agradecer eles aí, fica a dica. Hora que trombar os dois na rua e dá um grito aí, tá com um tiro junto com eles. Porque olha, tiro dos homens é pra baixo, peixe de 3. É bruto. Só o tiro. Isso aí, bora lá. Ó, só vou falar um negócio, mas você corta depois. Né? Só não fala de vai Corinthians, viu? Esse aqui Vou ficou, cortar não, hein? ele ficou com o gorrinho do Corinthians. Nossa, verdade, velho. Ainda mais isso Pô, só foi passou pré e pós-prova. no canal Corrida no Ar. Corrida no Ar, né? Você Foi. saiu. Pô, o homem tá, cara, famosérrimo. Favoramos lá. Uma lenda. Valeu, mano. Quero ver se evitar isso, hein? Não, eu vou deixar tudo, as brincadeirinhas que eu meio que tiro Ó, e cara, ponho branco só e que preto. o nego manda por correio pra você, cara. Mas antes da prova? É, na verdade o nosso correio não permitiu que É. chegasse Oh, antes. Minha esposa, quando eu tava lá, É. falou, Valdo, chegou pra você isso aqui. Ó. Mas Sacanagem, mapinha, tudo. vem o guia do participante Ah, com entendi. mapa, com tudo que informação que tem no site, né? A gente já tava sabendo, né? E a gentileza do correio, É, só mas depois da prova que mandei. É, nós no fim pegamos uma cópia extra, porque aqui Entendi. já vem personalizado Ah, com com o teu o numeral. numeral, informações, a prova tudo. qualificatória. Uau, pô, É, que massa. Vem aqui já vem cara. tudo. E tem até o jantar de massas aí. É, né? já vem o ticket, o jantar de Ah, massa e depois entendi. o pós-prova tem Uma festinha. uma outra festinha lá E também. é bonito, hein? É, mas quem disse que a gente foi? Faz parte. Tava moído. Esse pedacinho que a gente tá batendo papo eu vou pôr no finalzinho, tá? Depois que sair tudo, eu ponho branco e preto e só pra você entender só, tá? Tá bom. Você gravou? Tava Ah, tá gravando. gravando? Aí, Marcão, aí se você fala Não, mal vai ficar dele, hein? massa. Percebi. Então vamos lá.